Olá! Neste vídeo, trataremos das funcionalidades, aplicações e características dos motores e seus componentes fixos. Os motores transformam a energia térmica gerada por seus ciclos em energia mecânica. Os motores de ciclo Otto e diesel são, com certeza, os motores a combustão interna mais populares do mundo. De modo geral, os que funcionam no ciclo Otto são aplicados em carros de passeio, veículos de trabalho leves ou motores estacionários, utilizados em sítios e fazendas. Além disso, tem propulsores que acionam geradores de pequena capacidade, proporcionando a esse tipo de motor um funcionamento mais simples e silencioso, e uma manutenção menos complexa do que a dos motores de ciclo diesel. Os motores de ciclo Otto têm como principal diferencial de funcionamento o fato de utilizar a vela de ignição para iniciar a combustão da mistura ar-combustível no interior das câmaras. Esses motores funcionam com diferentes tipos de combustível, por exemplo, gasolina, etanol, querosene, gás natural, entre outros. Os propulsores dos motores de ciclo diesel têm o início da queima pela injeção do combustível nos gases aquecidos na fase de compressão. Além disso, funcionam com qualquer tipo de óleo que seja combustível, desde que o motor seja devidamente preparado. Os 4 tempos do ciclo Otto são: a admissão da mistura de ar combustível. O pistão parte do ponto morto superior até o ponto morto inferior quando cria uma depressão que suga a mistura para dentro dos cilindros. Após isso, ocorre a compressão, quando o pistão sobe e comprime a mistura dentro da câmara. A combustão ou expansão se inicia quando a vela de ignição dispara uma centelha elétrica dentro da câmara de combustão, onde está comprimida a mistura, resultando na expansão dos gases queimados, o que empurra o pistão violentamente para baixo e gera energia na ponta do virabrequim. E por último, o escapamento, quando o pistão atinge o ponto morto inferior e começa a expulsar os gases queimados no cilindro para iniciar um novo ciclo. No motor movido a diesel, as diferenças estão na admissão. Em vez da mistura ar-combustível, ele admite apenas ar puro, e na ignição. Enquanto o Otto precisa da centelha de uma vela para iniciar a combustão, o diesel utiliza um mecanismo que faz a injeção de óleo combustível diretamente na câmara, quando o ar está extremamente comprimido e quente. No momento da injeção, o óleo pulverizado instantaneamente se incendeia, sem precisar da centelha da vela de ignição. Ainda que pareça mais simples por não precisar do sistema de ignição para iniciar a queima, o diesel é mais complexo, por exigir um mecanismo muito sofisticado e preciso para injetar o combustível dentro da câmara em pressões e temperaturas mais altas, além de precisar de pistões, bielas, cabeçote e bloco mais resistentes e maiores que os motores de ciclo Otto, que têm operação mais suave. Os motores a diesel são normalmente utilizados para o transporte e em máquinas operatrizes, embora o fato de a eletrônica dos sistemas de injeção atuais permitirem propulsores mais leves, de funcionamento mais silencioso e principalmente de alto rendimento térmico, afinal, trabalham com taxas de compressão mais elevadas. A ordem dos tempos do motor é definida pelo trem de acionamento, comando de válvulas, que determina a sequência de abertura e fechamento das válvulas e seus intervalos, assim como a ignição. O comando de válvulas é chamado também de árvore de Cames, ou eixo de comando de válvulas, que geralmente está localizado no cabeçote do motor. É composto de diversos cames, ou ressaltos, que giram ao redor de um eixo. Um came é uma peça ovalada, como um ciclo com uma protuberância, chamada de ressalto ou levante. Quando o came gira, o ressalto aciona direta ou indiretamente uma válvula de admissão ou de escape. A movimentação da válvula é completada por molas. Um came controla uma válvula, mas o motor pode ter mais de um comando de válvulas, além de diversas configurações de cilindros, gerando diferentes subdivisões de motores de ciclo Otto. Para saber quanto tempo cada válvula fica aberta durante um ciclo completo de funcionamento do motor, consulte o diagrama de fase, fornecido pelo fabricante do comando de válvulas. O diagrama mostra o tempo, medido em graus, de abertura e fechamento das válvulas, isto é, quanto tempo ou graus a válvula de admissão, cinza, e de exaustão, vermelha, ficarão abertas. Conheça a seguir a nomenclatura usada no diagrama de comando de válvulas. PMS, ponto morto superior, em inglês Top Dead Center, ou TDC. PMI, ponto morto inferior, em inglês Bottom Dead Center, ou BDC. AAA, avanço na abertura de admissão, medido em graus, em inglês Before Bottom Dead Center ou BBDC.
RFA, retardo de fechamento de admissão, medido em graus, em inglês After Bottom Dead Center, ou ABDC. AAE, avanço na abertura de escape, medido em graus e que ocorre antes do PMS, em inglês Before Top Dead Center, ou BTDC. RFE, retardo no fechamento de escape, medido em graus e que ocorre depois do PMS, em inglês After Top Dead Center, ou ATDC. Com esses dados disponíveis no cartão de especificações fornecido pelo fabricante, é possível calcular o centro, ou lob center, e o overlap, caso não estejam especificados, e definir o enquadramento ideal do comando. O lob center é o ângulo entre o lob center line de admissão e de exaustão. Trata-se de uma linha imaginária que corta cada câmbio exatamente ao meio, no ponto do levante máximo após o PMS. Medido em graus, o overlap é o tempo de abertura simultânea das válvulas de admissão e de exaustão. A combinação dessas duas características influenciará o desempenho do motor. Conhecendo o ângulo de abertura e de fechamento, é possível colocar o comando na posição sugerida pelo fabricante. Depois de conhecer a nomenclatura e os conceitos necessários para entender o diagrama de comando de válvulas, vamos integrar esses tópicos ao ciclo de funcionamento do motor. Vamos lembrar que o ciclo é composto de 4 tempos e que o ciclo mecânico é o mesmo em qualquer tipo de motor a combustão interna. Primeiro tempo, admissão. Com a válvula de admissão aberta, o pistão desloca-se do ponto morto superior, PMS, ao ponto morto inferior, PMI, gerando uma pressão diferente da pressão atmosférica externa ao motor e fazendo a mistura ar-combustível entrar. Segundo tempo, compressão. O pistão inverte seu movimento, deslocando-se do PMI ao PMS. Com todas as válvulas fechadas, a mistura ar-combustível é comprimida no interior do cilindro, gerando alta pressão e ganho de temperatura dentro do cilindro. Terceiro tempo, expansão. Quando o pistão está próximo ao PMS, a vela de ignição produz uma faísca para inflamar a mistura ar-combustível. A queima do combustível gera a expansão dos gases e a elevação da pressão e da temperatura dentro do cilindro. Isso, por sua vez, faz o êmbolo se deslocar do PMS em direção ao PMI com um ganho de velocidade. Quarto tempo, escapamento. Quando a válvula de escape se abre, os gases saem devido à alta pressão dentro do cilindro, gerada pela combustão, e o êmbolo se desloca do PMI ao PMS. Esses 4 tempos do motor formam um ciclo completo. Porém, o funcionamento do motor por si só não tem aplicação nenhuma. O motor deve ser acoplado a algum sistema suplementar, como uma transmissão ou um motor elétrico, por exemplo. Lembre-se sempre de que a configuração ideal do motor do ciclo Otto depende da finalidade para a qual ele é empregado. Nesta aula, você conheceu a combustão interna de motores do ciclo Otto e diesel e aprendeu mais sobre os tempos de funcionamento dos motores, o ciclo mecânico do comando de válvulas, as funções dos principais componentes e os instrumentos usados para realizar os testes rotineiros de uma retífica. Continue aprimorando seus conhecimentos sobre motores e até o próximo encontro.